Nosso querido Deus, nosso amado Pai e Senhor, nós bendizemos o nosso Deus e Senhor nesta manhã. Glorificamos e adoramos o Senhor, nos juntamos em espírito e em verdade para adorar o Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe a nossa honra a Ti, recebe, Senhor, o louvor do nosso coração, fala conosco, livra-nos, Senhor, de todo tipo de mentira, sustenta-nos, ó Pai, não só do alimento para o corpo, mas sustenta a nossa alma, sustenta o nosso espírito nesses dias tão difíceis, de tantas incertezas. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a entendermos a Tua palavra e, além de entendermos, ajuda-nos, capacita-nos, Senhor, a levarmos a Tua palavra adiante. Limpa-nos, Senhor, durante este tempo de culto, de toda a preocupação. Limpa-nos, Senhor, de todas as coisas que o mundo nos sobrecarrega e que possamos estar voltados exclusivamente para o Senhor. Fala conosco. Esta é a oração que eu faço no nome do nosso glorioso Senhor e Salvador, o Teu amado Filho, Cristo Jesus. Amém. Muito bem, vamos hoje encerrar os 12 sinais do fim dos tempos, né? A gente pôde observar, até agora eu trouxe 9, hoje eu vou fechar. Todos os 9 fazem parte dos nossos dias, todos eles. E eu quero convidar você para você hoje acompanhar comigo o 11º e o 12º. E ainda, qual a nossa atitude, qual deve ser a nossa atitude frente a tudo isso, né? Vou trazer para vocês também, por causa disso que nós estamos dando uma corridinha aqui. Tá bom? Vamos abrir a Bíblia antes da gente começar a falar, porque a gente fala através da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é que nos ajuda, nos orienta, na verdade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. 1 Tessalonicenses 5:3. Se você está com a Bíblia aí, abra, leia comigo. Senão você ouve, eu vou ler. A própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá
repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mais um sinal de que nós estamos verdadeiramente nos últimos dias, antes do arrebatamento da igreja. Quando eu digo últimos dias, é antes do arrebatamento da igreja. É esse montão de conferência de paz que tem aqui, que tem lá, né? Toda hora tem uma conferência de paz e nunca temos paz. Está todo mundo buscando paz, né? Mas só o Senhor pode estabelecer a paz, porque Ele é o príncipe da paz. E em todas essas conferências eu quero deixar claro para vocês que o príncipe da paz nunca é consultado. Os homens querem a paz segundo os seus intentos, segundo os seus próprios programas. Sem Deus, nós não conseguimos a solução de problema nenhum, nem na nossa vida, nem na nossa família, nem na nossa casa, nem no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, né? Peraí, irmãos. Pronto, acho que retomou, né? Como é que está vendo aqui? Retomar. Pronto, retomou. Não sei o que aconteceu. Então, sem Deus não se consegue nada. E essas conferências de paz é sempre fundamentada naquilo que o homem acha, naquilo que o homem crê. Por causa disso que nunca dão em nada, né? Fazem conferência de paz para o Oriente, conferência de paz, não vira nada, não acontece nada. Mas essas conferências de paz é o que o homem quer, né? O homem quer falar exatamente o que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Paz e segurança. Paz e segurança. Este é mais um sinal do fim dos tempos. É o 10º sinal que eu levantei. Existem outros tantos, né? O 11º sinal é algo que eu não sei quando vai acontecer, ninguém sabe, na verdade. Mas é a vinda de um governante mundial. Um sujeito vai governar o mundo. E a Bíblia faz muitas referências sobre este governante mundial, né? E ele será um grande anticristo e será dirigido por um anticristo. E o mundo vai aceitar fácil e rapidamente esse governante. Numa conferência pela paz realizada recentemente em Washington, vários dos oradores referiram-se nesta conferência à possibilidade de um governo mundial. Vários. Não foi um ou outro, não. Muita gente já está aceitando que um homem deva comandar o mundo. Então isso logo, logo vai acontecer. E isso vai ser de aceitação geral. Olha o que a Bíblia fala sobre isso, Apocalipse 17, 17. Porque em seus corações incutiu Deus que realizem o seu pensamento.
o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Um irmão, hoje de manhã, mandou para mim, acho que uns 4 ou 5 vídeos das pessoas pela rua, de joelho, orando. Maioria mulheres, gritando, pedindo compaixão, misericórdia, que Deus acabe com essa pandemia. Eu acho que orar, todo mundo tem que orar mesmo, e muito, né? Mas você vê como as pessoas aceitam facilmente o que os outros falam. Essas pessoas não estão erradas em orar. Ninguém está repudiando a oração. Não é isso. É o motivo da oração. As pessoas estão orando para Deus mudar. Elas afirmam que Deus é o mesmo ontem, hoje, será amanhã, mas querem que Ele mude. E a Bíblia diz assim, olha só, porque em seus corações incutir quer dizer colocar, gravar, incutiu Deus que realizem o seu pensamento e que executem a uma e deem à besta o reino que possuem. Nós precisamos entender que determinadas coisas, determinadas situações, estão dentro do plano de Deus. Não adianta orar, gritar, se exibir em praça pública orando. Não vai mudar. É o caso da vinda de um ditador mundial. A igreja não aceita. Tudo bem, mas não tem que aceitar ou não. Tem que entender o que está acontecendo. Tem que entender o momento. Porque determinadas situações Deus coloca aquilo. Porque faz parte dos seus planos. Virá um governante mundial, que obviamente será um ditador mundial, porque faz parte do projeto de Deus, do plano de Deus para a Terra. Isso tudo que está acontecendo hoje, com essa pandemia mundial, faz parte dos planos de Deus, pode ter certeza absoluta. Isso tudo não é por acaso, não é obra do diabo que soltou o vírus. Isso tudo é conversa. Isso aí faz parte do plano maior de Deus. Nós precisamos entender, compreender, buscar a graça de Deus, que se for da vontade dele, a gente passe por este momento. Se não for, enquanto estivermos aqui, nós temos que levar a verdade. Não adianta apresentadores de televisão, não adianta artistas estarem, não, isso tudo vai passar, porque o brasileiro, isso tudo é bobagem. Vai passar o dia que Deus quiser, quando Deus quiser e da forma que Deus quiser. Quando a gente tem esse entendimento, a gente se curva perante a vontade soberana de Deus. A vontade de Deus é soberana, não é minha. Ora, pela minha vontade não tinha pandemia, não tinha tristeza, não tinha fome, todo mundo era bem de vida, ninguém ficava doente, não é? É a sua vontade também, mas a vontade de Deus é diferente. Nós somos criaturas de Deus. Nós não mudamos Deus, porque se a gente conseguir de alguma forma mudar Deus, Deus não é o mesmo. A gente diz que Deus é o mesmo porque Ele afirma isso, exatamente porque Ele não muda. Nós não temos
como convencer Deus. Muitas coisas acontecem porque já fazia parte da vontade de Deus. Deus não muda, senão ele não é perfeito. Não é que orar está errado. A gente não pode orar por motivos que nos são suficientes. Porque nós, como cristãos, nós temos que orar por um motivo maior. Qual que é o motivo maior? É que a vontade de Deus se cumpra. Jesus falou isso no Monte das Oliveiras. Pai, olha, preste atenção na oração de Jesus, meu irmão. Primeiro que Jesus não ficava pela rua gritando, se exibindo. Aliás, Jesus fala o seguinte desse povo que fazia isso naquela época. Que a parte deles eles já receberam dos próprios homens. Né? Mas Jesus fala assim para o pai, pai, ele sabia tudo que ia acontecer com ele, então ele diz, afasta de mim esse cálice. Ele pede para não passar por todo aquele sofrimento. Ele pede como vontade humana, como medo, horror de tudo que ele ia passar. Mas logo em seguida ele diz, ó, seja feita a tua vontade. Se eu tiver que passar, eu vou ter que passar. Ele reconhece imediatamente. O homem tem que reconhecer a vontade de Deus nas coisas. Senão, que cristão que nós somos, tudo faz de conta. A gente manipula Deus. Ah, porque agora eu vou orar. Eu acho que o crente tem a oração como algo, como uma promessa dos católicos. O que o católico espera? Manipular. Ah, olha, você faz isso para mim, se você fizer isso para mim, eu vou deixar de fazer tal coisa, ou eu vou fazer tal coisa. Isso é manipulação, não existe isso. Não existe isso. E o crente hoje está fazendo promessa, só que não usa o nome promessa, né? Ele usa outros nomes, mas é a mesma coisa, manipulando Deus. Senhor, tem compaixão, tem misericórdia. E aquela mulherada gritando no meio da rua, encostada em muro. Eu acho que até, sei lá se eu estou com os vídeos aí, eu apaguei. Tem coisas que eu fico tão horrorizado quando eu vejo que eu apago. Não está errado orar. Não está errado. Agora, isso tudo faz parte do plano de Deus. Nós estamos vendo aqui os sinais do fim. O que essas igrejas fizeram até hoje? O que elas pregaram até hoje que não ensinaram o entendimento do que está acontecendo e de muita coisa? Olha, quem me acompanha sabe, está ruim, vai ficar pior, viu? Porque a Bíblia não é o Mário que está falando, não é o Mário, o Mário é pessimista. Não! Eu estou pregando a Bíblia. Quem lê, estuda, medita, sabe que as coisas só lê. Leia Apocalipse 13, 17, irmão. Leia. Esta era da computação, da informática, né? Vai ajudar a controlar as pessoas. Ontem eu estava falando, hoje com o seu celular, o sujeito sabe exatamente onde você está. É bom? É bom por um lado e é ruim pelo outro. Daniel, capítulo 8, versículo 25. Perdão, Daniel 8, 25. Fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá. Está cheio de gente que tem boa intenção. Eu não estou dizendo que aquelas mulheres do vídeo eram praça pura. Não estou
estou dizendo que aquelas pessoas são mal intencionadas, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, infelizmente, são ignorantes da Bíblia. E um crente ignorante da Bíblia, como é que ele é crente? Um crente que acha que pode manipular, que pode fazer com que Deus mude os planos dele para fazer o que eu quero. Que Deus é esse? E as pessoas usam Ezequias de uma maneira assim irracional. Mas Deus deu, mas que... Sim, mas qual era a vontade de Deus para Ezequias? Era que ele morresse ou que ele se submetesse a Deus, porque Deus já tinha preparado 15 anos para ele. Qual era a vontade, você sabe? Você pode não concordar comigo, ninguém é obrigado a concordar. Mas antes de você discordar, ouça, leia, medite, busque junto ao Espírito Santo de Deus se o que eu estou falando é mentira. Tem gente que discorda simplesmente porque discorda. Quando você dá uma... Mas você discorda por quê? Aí a pessoa não sabe explicar. O 12º e último sinal do fim dos tempos é o evangelismo mundial. Você sabia que o mundo todo está evangelizado? Quando diz o mundo, veja bem, tem gente que acha que o mundo quer dizer cada ser existente no mundo. Não é isso. É o mundo. A gente nunca vai conseguir alcançar todas as pessoas. Por que não? Porque uma pessoa que ontem foi evangelizada, ela mudou, ela foi para outro lugar. Uma pessoa que tinha 7 anos, quando você passou por aquele lugar, você falou do evangelho para ela. Ela tinha 7 anos, o entendimento dela. Hoje ela tem 15, 20. Você voltou lá. Entende? Deu para você entender? Pessoas nascem. Então, quando diz o mundo todo, né? E será pregado este evangelho do reino para todo o mundo. Não fala para toda a pessoa. Entenda isso. Leia e entenda. Para testemunho a todas as nações. Não está falando para todas as pessoas de todo. A gente precisa buscar entender o que está escrito. Então virá o fim. Mateus 24, 14. O evangelho, na verdade, já foi levado para o mundo todo. É só a gente buscar informação séria. Né? Por exemplo, informação séria. Em 1500, no ano que o Brasil foi descoberto, existia a Bíblia só em 14 idiomas. Em 1500. Em 1800, a Bíblia já estava em 70 idiomas, 70 línguas. Em 1965, estava em 1250 línguas e dialetos. A gente acrescenta isso, né? Recursos como rádio, televisão. Já está no mundo todo. Existem, sei lá, pouquíssimos lugares no mundo, com pouquíssimas pessoas nesses lugares, que não possam ouvir a mensagem do Evangelho. Olha, eu estou pregando o Evangelho aqui. Estou trazendo a Bíblia para você. Quem não está ouvindo é porque não quer ouvir. Você convidou quantas pessoas para... não quero, não, eu não gosto dele.
Eu não gosto, eu não gosto. Não quer ouvir. Então não é eu levar para cada pessoa, é eu levar para quem quer. Quem não quer, não quer, ora. A vinda de Cristo está muito mais próxima do que a gente acredita. Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, olha o que Paulo diz. Aqui. É o último versículo do capítulo 4. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Olha, eu acabei de falar um negócio aqui agora, né, que esses apresentadores de televisão, artistas, não, vai passar, o brasileiro vence tudo. Não é com essas palavras que a gente tem que se consolar. É com a Bíblia. Quando Paulo diz consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, ele está se referindo ao que está aqui na Bíblia. E você vê que antes desse versículo 18, que é o final do capítulo 4, se você for ler o versículo 13 para frente até o 18, você vai ver que Paulo está falando da situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Não adianta eu chegar aqui e falar, gente, fique firme, isso vai passar. Claro que vai passar. Tudo passa. Tudo nesse mundo passa. Algumas pessoas não vão passar por isso. Outra, a maioria vai passar. Mas não é com essas palavras que a Bíblia diz que eu tenho que consolar você. É com a Bíblia que eu tenho que consolar você. Agora, se você não se consola com a Bíblia, a culpa não é minha. Eu não posso obrigar você a se consolar com Deus. Porque Deus, a gente vê Deus, a gente sente Deus, a gente conhece Deus, a gente adora Deus através da palavra dele. Por causa disso que eu fico meio chateado quando eu vejo essas coisas, por exemplo, que o irmão me mandou no vídeo lá, né? São pessoas que elas seguem um Deus, mas que não é o Deus da Bíblia. Agora, trouxe aqui os 12 sinais que eu levantei, que o fim está próximo. Claro que está. Só não vê quem não quer. Agora, o que nós vamos fazer? Está próximo, e daí? Qual deve ser a nossa atitude frente a esses acontecimentos que estão em corrida contra nós? Né? Pode ser que amanhã ou depois isso tudo passe, se acalme, a vida comece a se acertar, as pessoas falam, lá ele falou. Eu não estou dizendo que o mundo vai acabar hoje, nem que Jesus vai buscar a igreja hoje. Eu estou dizendo que tudo isso são indícios das coisas que estão por vir. Presta atenção no que eu estou dizendo, para depois você também não sair falando coisa, né? O que nós vamos fazer? Primeiro, preciso correr agora. Primeira coisa é se preparar com urgência. Jesus falou em Mateus 24, 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. É claro que ele falou isso para os judeus. Mateus 24, é claro, é óbvio. Mas também serve para nós. Porque para os judeus ele está falando que o Filho do Homem virá para a batalha do Armagedon. Para nós é para o arrebatamento. Entendeu?
Ele pode vir hoje, pode. Amanhã, pode. Hebreus 11:7 fala sobre isso também, usando como exemplo Noé. Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Nós temos uma vantagem tão grande com relação àquele povo lá da época de Noé, porque Noé falava de coisas que não existia na época. Chuva, já falei isso aqui, não existia chuva. Ele fez uma arca, ninguém sabia o que era uma arca. Mas hoje nós sabemos exatamente de tudo. Só não sabe quem não quer. A Bíblia está aqui. Ó. Eu estou falando isso daqui a 20 e poucos anos, eu falo a mesma coisa aqui. Ó. Você pegar uma gravação minha de 20 anos atrás, vai ver que é a mesma coisa. Mesma coisa. É preparar com urgência. Não temos tempo, na verdade. Como a gente não sabe, nós não temos tempo. E esperar com paciência a segunda coisa. Que tem gente que acha que vai se preparar e que Deus vem, o Senhor vem buscar no dia seguinte. Aí eu levo você a se lembrar do nascimento de Isaac, que foi prometido a Abraão e a Sara. Demorou. Você pensa que quando Deus falou, olha, você vai ter um filho, não sei o quê, não sei o quê. Já no dia seguinte, Sara já estava... Não, você sabe que não. A história nos conta que levou muito tempo. Né? Abraão teve até um filho antes disso com Agar. Mas a promessa de Deus se realizou. Quando parecia tudo perdido, quando tudo parecia impossível, como é que Abraão vai ter um filho? Não tem Sara, não tem jeito. Aconteceu. Você está entendendo, meu irmão? Paciência, tem coisa que não adianta você querer, Senhor, faça isso agora. Não adianta isso. Agora para Deus não existe, Deus não tem tempo. A Bíblia deixa isso tão claro, né? Um dia, 1000 anos um dia. É claríssimo isso. Outra coisa, terceira coisa que a gente deve fazer, irmão, irmã, observar com antecipação. Isso aqui que eu estou fazendo é exatamente isso. Eu faço isso. Há 20 anos eu falo a mesma coisa no rádio. No rádio, né? A gente anuncia a volta do Senhor. Fala, bom, há 20 anos Deus não voltou, nem vai voltar. Volta. Eu tenho que usar a antecipação. Né? Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz assim: aguardamos com ansiosa expectativa a vinda do Senhor Jesus Cristo. Há 2000 anos atrás eles já aguardavam. 2000 anos. O apóstolo Paulo escreveu para Tito, um pouco menos de 2000 anos, eu estou arredondando o tempo, né? Ele disse assim, Tito, a carta para Tito, que a gente chama também a carta de Tito, que na verdade não é de, é para. Capítulo 2, versículo 3, Paulo diz assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Certa vez, tinha um pregador proclamando a palavra de Deus e a rainha Vitória estava ouvindo. E ele estava falando sobre a volta de Jesus, ó. Idade Média, né? Depois que ele acaba de pregar sobre a volta de Jesus,
A rainha Vitória fala o seguinte: meu desejo é que ele venha enquanto eu estiver viva, de modo que eu possa tomar minha coroa e depositá-la a seus pés. Ele não veio. A rainha Vitória morreu. Ela não realizou o desejo dela. Mas veja como o temente a Deus, né, não queria que ele voltasse na época dela só. Não, porque ela queria pegar a coroa dela e colocar aos pés de Jesus. Isso é história, né? Se encontra na internet isso, em sites confiáveis, né? Cuidado. Então, observar com antecipação, nós precisamos observar as coisas. Você já ouviu o termo proativo? Proativo. Ser ativo antes da necessidade. É a mesma coisa que observar com antecipação. Não adianta você frear o carro depois da batida. Mas já bateu. Tem que frear antes, desviar, não é? Só usando um exemplo. E a última coisa que a gente pode fazer é trabalhar com zelo. Jesus fala isso. Mateus 24:46. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A gente deve continuar fazendo. A irmã perguntou para mim, hoje é quarta, foi segunda-feira, pastor, o que a gente deve fazer? Né? A gente deve fazer o quê? Parar tudo? Ir para o meio do mato, fugir? Não, continuar a nossa vida dentro das orientações governamentais, da área de saúde, continuar a vida. Não adianta parar tudo. Continuar. Agora, está parado. Porque neste momento é necessário. Mas a sua vida não para. O relógio para, o tempo para. Você não almoça, não janta, não toma café, não bebe água. Não para. Esse era um dos problemas dos Tessalonicenses. Porque quando Paulo falava dos últimos dias, né, as pessoas falavam, bom, então vamos parar tudo, porque não adianta, os últimos dias é amanhã. Aí ele tenta explicar, olha, desde que Jesus veio, teve início os últimos dias. A gente continua fazendo o que tem que ser feito. Aquilo que se apresenta para nós. O que está se apresentando para nós hoje? É ficar em casa, é cuidar da saúde, para não pegar esse bichinho aí, lavar as mãos, etc, etc. Isso que está. Vamos fazer isso hoje. Porque a vinda do Senhor, meu irmão, minha irmã, não é para a gente parar, estancar. A vinda do Senhor faz com que a gente trabalhe com mais afinco. Porque é isso que está dizendo, ó. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Não, para a gente, quando Jesus voltar, a gente não se afastar com vergonha. Dá uma lidinha também em 1 João, capítulo 2, versículo 28. Então o que eu vou fazer? Trabalhar com mais afinco. Não adianta vir hoje aqui ficar falando, olha, tudo vai passar. Não, claro que vai passar, tudo passa. Algumas pessoas não vão passar, vão ficar. Mas de uma maneira geral passa. O mundo vai ser um pouco diferente? Vai. Mas vai continuar. E se Jesus voltar?
Você pensa que o mundo vai parar depois da volta de Jesus, levando a igreja? Você pensa que o mundo vai parar? Tem gente que acha que Jesus veio e levou a igreja, o mundo parou. Não. Vai parar talvez 1, 2, 3, 5 dias, uma semana, não sei quanto tempo. Vai ficar em choque, porque por causa de tudo que vai acontecer com o arrebatamento da igreja, com o sequestro dos crentes, né? O mundo vai ficar em choque por alguns dias, mas depois tudo vai voltando ao normal. Tudo vai voltando ao normal. Para nós cristãos, a vinda de Cristo será um momento glorioso. Agora, para aqueles que estão fora de Cristo, Jesus vindo será a maior de todas as calamidades que esse mundo já enfrentou. Por quê? Porque será algo trágico, mas não vai parar o mundo. Será um desapontamento inacreditável, mas o mundo não vai parar. Não vai parar. A Bíblia mesmo fala, olha, a Bíblia dá sinais de que o mundo não vai parar. Né? Para comprar vai ter que ter a marca da Bíblia. Por quê? Comprar. Porque vai ter gente produzindo, vai ter gente vendendo. É sinal, é só ler e entender. As coisas não vão parar. Vão andar diferente, vão andar de uma outra forma, mas vão andar. Talvez as pessoas se lamentando porque não foram. Não pensa que vai parar, nada para. O universo não é estático. Não estou nem falando da Terra, estou falando do universo. Deus, quando criou o universo, não criou um negócio que não se mexe, um negócio parado lá, que nem uma múmia paralítica. Não! O universo é movimento. O universo está sempre... Agora tem diz que tem um meteoro aí que vai passar aqui perto da Terra, nesse mês de abril aqui. Por que ele vai passar aqui perto da Terra? Daqui a pouco vão começar a falar disso. Porque o universo está sempre em movimento. A própria Terra está em movimento. Nela, no seu geral, internamente. Você acha que embaixo dos nossos pés aqui não existe movimento? Você acha que está tudo paradinho lá? Tem movimento. Seja movimento de micro-organismos, seja movimento de água, de vulcão, eu não sei. Mas que tem movimento, eu sei que tem. Nada para. As últimas palavras que a gente encontra na Bíblia Sagrada são as seguintes: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos entregar este tempo de culto para Deus. Senhor, esse tempo aqui foi dedicado ao Senhor, para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor. Que esse tempo tenha agradado o teu coração. Que o Senhor tenha se agradado da minha atitude, da atitude destas poucas pessoas que têm nos acompanhado todos os dias, todas as manhãs de segunda a sexta, nós nos juntamos aqui em espírito e em verdade para cultuar o Senhor.
cultuar, prestar ao Senhor adoração, louvor, honra, glória, dizer: Senhor, o Senhor é o motivo da nossa vida. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos cuidar, mas o motivo da nossa vida é o Senhor, não é o trabalho, não é o cuidado do próprio corpo. Guia-nos, Senhor, pelos caminhos santos, retos, corretos, perfeitos do Senhor. Senhor, nós somos, o Senhor bem o sabe, fracos. Nós pedimos que o Senhor nos sustente nessas fraquezas que nós temos, nessas debilidades que nós temos. Afasta de nós, Senhor, todo ódio, toda mágoa, todo rancor. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar-nos. Ajuda-nos a entendermos o que é o perdão. Ajuda-nos a sermos simples, singelos em tudo, até na adoração ao Senhor, porque é isso que o Senhor quer. Livra-nos, Senhor, da mentira. São tantas mentiras, Senhor, são tantas inverdades. Algumas pessoas conseguem perceber rapidamente a mentira, a inverdade, e outras não. Outras acreditam, creem que aquilo é daquele jeito, Senhor, e vão seguindo por um caminho, cada dia cada vez mais escuro. Fala conosco, Senhor. Guia-nos neste dia e que não saiamos debaixo das tuas santas mãos. Esta é a oração que eu faço. No nome do Cristo Jesus. Amém.